E hoje de manhã eu acordei com uma palavra na minha cabeça. Eu não li essa palavra, eu não abri a Bíblia. Essa palavra o Espírito Santo me mostrou hoje de manhã, me revelou. Sabe quando vem lá na tua cabeça? Sabe quando vem aquele filme? Vai lá na tua cabeça e fala com você. Essa palavra são os olhos, a lâmpada do corpo. E Deus me mostrou algo muito forte hoje. Talvez a minha esposa não está entendendo muito bem. Nem a minha esposa está entendendo muito bem o que eu estou falando para vocês. Porque a palavra foi revelada para mim, não foi revelada para ela ainda. Então nunca queira que Deus fala com a outra pessoa da mesma maneira. Nunca cobre uma outra pessoa da mesma maneira que Deus falou com você, que talvez não mostrou para quem? Para outra pessoa. Diga assim comigo: tudo tem o tempo certo. E às vezes pode demorar muitos e muitos anos. E sabe qual que é a maior dor? É quando a pessoa que mais deveria acreditar em você, ela não acredita. Ela acha que você tomou o remédio errado, você deixou de tomar o seu remédio. Porque até hoje, pela manhã, até ontem à noite, quando eu fui dormir, eu era uma pessoa doente, física e espiritualmente falando. Eu adquiri uma doença desde 2005, na verdade. Eu estava com essa doença. Marca bem, talvez não está sendo aquele culto, aquela coisa linda, mas marca esse culto. Isso aqui vai ficar marcado na sua vida se você colocar em prática a partir de hoje. Senão não vai fazer sentido. É que nem quando Jó quis entender Deus, e Deus falou assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? Quer dizer, quem é você, rapaz? Então, seu Antônio do Mistério, obrigado por vocês terem vindo, vocês são uma bênção. Pastor, mas essa palavra eu já li muitas vezes. É uma palavra simples, uma palavra comum, uma palavra que muita gente já me falou, uma palavra corriqueira na Bíblia, um versículo comum, que eu tenho até lá no painel do meu carro, que eu tenho aberto na minha Bíblia. Mas quando você demora 30 anos para você entender uma palavra, uma que muda a tua história, hoje faz sentido. Quando eu li aquela palavra, Dona Sinésia, anos para você entender uma palavra. 30 anos. Que vocês não precisam esperar 30 anos. Que vocês não precisem esperar 30 anos. Que vocês não precisem esperar 30 anos para entender uma palavra. Eu fiquei doente em 2005. Eu sofria de epilepsia. Talvez você nunca mais vai participar de um culto como esse. Eu nem sei se esse culto vai continuar. O dia que esse bispo falou assim: Cassiano, o teu problema é espiritual. O meu ego, o meu orgulho fez eu estufar o peito e dizer assim: não. Tem mais pessoas aqui que Deus está querendo curar nessa noite. E quando Deus cura uma pessoa, eu não vou nem ficar de pé para pregar. E a gente acha que é placa de igreja. Não é sobrenome de igreja, a placa de igreja. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. E o Espírito Santo está falando aqui nessa noite.
para você não esperar 30 anos. Eu preguei milhares e milhares de vezes essa palavra. Eu não sabia o que estava falando, eu só estava passando letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que você está recebendo aqui nessa noite, você nunca mais vai esquecer dessa noite. Aquela vez que o bispo falou que eu tinha um problema espiritual, Melissa, eu teria que ter dito assim: me ajuda, socorro. Gedeias, o nosso título de pastor vale porcaria nenhuma. Que pastor o quê? Que pastor, que bispo, que pastor o quê? Nada disso vale se você não tiver a palavra com você. Se a palavra não for revelada. Uma palavra muda a tua história. Eu era doente até hoje. Eu nunca tive epilepsia na minha vida. E de uma hora para outra eu apareço, eu acordo no hospital. Eu tomava remédio até hoje. Remédio caríssimo. Tem muita gente aqui que não entende por que está doente. A sua doença não é física, não. Dá licença. A sua doença são os seus olhos. O Espírito Santo me mostrou que tudo é sobre os olhos. Põe a palavra de novo. Põe a palavra de novo. Não, o anterior, versículo 22. Seus olhos são como uma lâmpada. Tem gente que não sabe por onde está andando. Tudo na vida dela dá errado. Relacionamento, casamento, família, saúde, trabalho, empresa, amizades. E é tudo sobre isso aqui, ó. É tudo sobre os olhos. Deus me curou hoje de manhã quando eu acordei. Eu falei para você. Naquela hora Deus me curou. Quando a luz entrou, são os olhos a lâmpada do corpo. Quando a luz entrou, Pedro, eu fui curado do meu problema físico e do meu problema espiritual. Tudo é sobre os olhos. Tudo é sobre os olhos. Tudo. Tudo. Casamento, relacionamento, trabalho, família, empregado, patrão, igreja. E Deus me mostrou algo muito forte. Eu estava conversando com o Flamarion. Cadê o Flamarion? O Flamarion foi a primeira pessoa que me abraçou quando eu cheguei aqui em Sinop. Eu poderia até morrer agora. Eu queria tanto que Deus me levasse aqui agora. Porque através do Flamarion, a mãe, o pai do Flamarion está aqui. Enquanto eu estava lá em cima conversando com você, Flamarion, Deus me mostrou o seguinte, falou assim: Cassiano, tudo eu tenho um propósito. Eu te trouxe para uma igreja que precisa ser curada dos maus olhos, que sofre as consequências até hoje. E olha de onde Deus me tirou. E se eu disser isso, talvez você não entenda agora, ou vai dizer assim: aí já está se passando. Mas se eu disser para você que Deus criou tudo isso só para curar uma pessoa, Deus é capaz de mexer no mundo inteiro quando Ele encontrar sinceridade no teu coração. Ele é capaz de tirar de qualquer lugar do mundo e te levar para onde tiver que levar para curar você. E é através do Flamarion. Quem está na igreja hoje aí, Flamarion? Meus pais. Através da palavra que você disse, que você não achava graça, através de um posicionamento meu e de fé e conversão. Meus pais estão aqui, minha família toda.
tudo na minha vida e na vida da minha família está mudando. Isso aqui, vamos embora. É sobre isso que o Espírito Santo está falando nessa noite. É sobre isso que o Espírito Santo está querendo falar com você. Guarda bem essa palavra: posicionamento e bons olhos. Se você não tiver bons olhos, você nunca vai ver Deus. Eu vi Deus nessa noite. Deus, Ele se apresenta de uma forma que você nunca vai imaginar. Para confundir os sábios. Só deixa Deus trabalhar. Só deixa Deus trabalhar. Pega essa palavra. Dá licença. Pega essa palavra de hoje. Quem precisava de um milagre na quinta-feira era o pastor. O pastor, 30 anos, buscou um milagre. Ele encontrou na quinta creia. Que você guarde isso pelo resto da tua vida. Que essa palavra te acompanhe em todos os momentos. Tudo é sobre os olhos. Para tudo. Tudo que você olhar. Tudo que você olhar. Tudo. Deus, quando eu fui para Israel na vez passada, olha só, pessoal, olha só como Deus é. Deus, Ele falou muito comigo na cidade de Siló. E lá, dona Sinésia, Deus já tinha me mostrado algo. Deus já tinha me mostrado algo assim. Todas as igrejas, guarda isso. Ele disse assim: todas as igrejas são minhas. Você acha que você é juiz? Você quer se colocar no meu papel para dizer quem é a certa e quem é a errada? Muitas vezes, dona Lídia, a gente quer dar uma de Deus. E a gente é todo torto. A gente é todo torto. Quantas madrugadas minha esposa me acordou babando, mordendo a língua. De segunda para terça, vou falar ao grosso da palavra. Eu acordei todo mijado mesmo. Porque eu tive uma crise de madrugada, uma crise convulsiva. E a gente, é porque eu sofri um acidente em 2009, que eu bati a cabeça e o crânio, aí deu traumatismo craniano, porque daí o traumatismo craniano ficou a cicatriz, aí você vai no médico. Nada contra os médicos, me perdoe, vocês são uma bênção. Vocês são maravilhosos, que Deus venha usar vocês. Toma um remedinho que passa. Quando o teu problema é espiritual. Quantos aqui estão tomando remédio? Quantas vezes você leu essa palavra que você não enxergou o que estava nela? Você está entendendo? Como faz sentido agora? Manda apenas uma palavra e o meu servo será? Isso é ser curado com a palavra. 30 anos. Porque eu sou pastor. Eu estou com 47 anos, vou fazer 48. Burro velho. Morrendo de velho. Passei em tudo que é altar já nesse Brasil. Endemoniado. E sabe como que eu sou conhecido por muitos? Matador de demônio. E o diabo zoando da minha cara. Tem um demônio manifestado, Gedeias. Eu ia lá, queima, de joelho. E o diabo dentro de mim, rindo de mim. Libertar pessoas não é assim, não. O que liberta uma pessoa é uma palavra. Deus está libertando pessoas aqui nessa noite. Deus está curando e está libertando pessoas aqui nessa noite. Pastor, eu não ia vir nesse culto. Você sabe que foi Deus que te trouxe. Tudo tem o seu? Deus falou. Momento da doença que entrou. Momento da revelação do problema. E a gente geralmente não aceita quando vem da boca de outro. Por isso, você tem um líder. Você tem um líder. Seja um líder na tua empresa. Seja um líder no teu setor. Seja um líder da tua célula.
Quando ele fala, dá ouvidos. Pastor, mas ele é endemoniado. É aí que entram os bons olhos. E quando você tem maus olhos, o diabo fala através da tua boca, você com a Bíblia debaixo do braço. Você acha que demônio é aquele que manifesta? Tudo estratégia do inimigo para desviar a nossa atenção. E o pior, Melissa, você vê uma estrutura no mundo inteiro criada em cima de uma estratégia do diabo. Olha como Deus é bom. Amém, amém, entendi. Você vê, eu ia falar de uma estrutura e Deus falou assim, não, você já está indo para o caminho errado. Nunca, mais uma vez, nunca fale mal de igreja nenhuma. Pode ser a mais torta que você vê. Ora por ela. Ora por ela. Tem pessoas de muita oração aqui para assim nessa. E vai ter mais. Pessoas de oração, nunca despreze. Entra na oração com ela. Não é oração só. Não é só falar. Falar é fácil. O difícil é isso aqui. Tudo é, diga assim comigo, tudo é sobre os olhos. É aqui que entra. O que você está colocando para dentro de você? Marido, esposa, celular. Você que tem algum vício na internet, você sabe o que eu estou falando. Não adianta toda vez que você sentir vontade de ver aquelas coisas na internet, você ler a Bíblia. É querer mascarar. Você tem que botar para fora. Você tem que botar para fora. A cura está tão perto de você e você talvez tenha buscado tão longe. Não troque de igreja. Troque teus olhos. Não é sobre coisas e pessoas. É sobre nós mesmos. É sobre nós. Não é sobre quem está do nosso lado. Não é sobre o pastor Cassiano que está aqui no altar. É tudo sobre como está os nossos. Dá uma olhadinha na pregação. Já vamos encerrar, tá, gente? Aí eu botei assim, ó. Eu fiz um esboço pra gente só. Ó. Olhos bons. Olhos focados em Deus. Sensíveis à verdade e guiados pela luz. Aí, o pastor vem aqui e prega isso. E você diz o quê? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Reaja do jeito que você quiser. Seja livre. Deus trabalha do jeito que Ele. Então eu quero que você entenda que focar em Deus não é você. Quantas vezes eu peguei a Bíblia? Focar em Deus. É isso aqui. Que é o pão nosso de cada dia? Sim. Que eu devo me alimentar todos os dias? Sim. Mas focar em Deus é você olhar para aquele teu colega que você despreza tanto, porque ele é de um outro jeito, e você conseguir enxergar ele, Pedro, com o amor de Deus. Aquela pessoa que fez tanto mal para você, e você como Jesus lá na cruz. Pai, só consegue falar essa frase quem tem bons olhos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz, sangrando. Olha como eu estou fazendo. Aí a gente lê na Bíblia, imitai a Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Aí todo mundo, amém, glória a Deus, temos que ser imitador de Cristo. E põe na camisa, põe uma camisa, cópia de Jesus.
E aí já sai olhando para a irmã. Já sai olhando para o outro. Eu tinha que estar no lugar dele. Já sai olhando para o outro. Cruz credo. Filhote de cruz credo. Repito, estou sendo chato. Tudo é sobre os olhos. Vocês não sabem como é bom receber o fogo de Deus na sua vida. 30 anos. Eu tive um encontro com Deus hoje. Eu já cuidei de igreja com 2.000, 3.000 pessoas. Eu só passava a palavra. Eu estava em cima do altar, mas eu não era salvo. Eu tinha programa de televisão, pegava em todo o estado, por várias rádios, vários quadros. Tudo espuma. Hoje é a minha primeira pregação. Boa noite. Estou chegando em Sinop hoje. Estou chegando aqui hoje. Perde a sensibilidade espiritual. E aí você ouviu tudo. As pessoas ouviram tudo. E elas dizem assim: e aí? Cadê a cereja do bolo? A cereja do bolo Deus está te dando essa noite. Bons olhos. Repete comigo de novo. Tudo é sobre os olhos. Tudo Deus fala. Por que Sinop, pastor Cassiano? Tem pessoas que oram muito por essa cidade. Oram e têm bons olhos. Porque oração sem bons olhos são gritos vazios lançados ao vento. Às vezes você, esposa, ora pelo teu marido. Você ora muito. Pastor, eu faço campanha, eu oro. Ah, como eu oro. Como que são seus olhos em relação a ele? Às vezes você, marido, ora pela tua esposa, pela tua casa, pelos teus filhos. Bons olhos. Ora pelo governo, ora pelo Sinop, ora pelo comércio, ora pelo agro, ora pelo rico, ora pelo pobre, ora pelas igrejas. Então você teve uma oportunidade nessa noite que você chega em casa, anote esse dia na tua agenda, salva essa palavra na Bíblia, destaca ela. Quando, eu não entendi, olha só, quando eu lia na Bíblia assim, edifica a tua casa sobre a rocha, eu ficava imaginando, e Deus falou, construir a casa sobre a rocha, Cassiano, com os teus bons olhos. É o mal que não atinge as pessoas dentro da igreja só, não. As pessoas lá fora que nunca colocaram os pés na igreja estão doentes também. Doença onde? A doença dos olhos. Você convida alguém para vir na igreja, a pessoa diz o quê? Pastor, é tudo? Ladrão, olha onde está a doença. Você vê a casa dela virada no chapéu velho. E você não entende. Como que pode? A pessoa tem carro, a pessoa tem casa, a pessoa tem piscina, a pessoa ela pode viajar para onde ela quiser. E olha só, mas ela está doente por causa dos maus olhos. Ela pode ter o dinheiro que for do mundo. E Deus está te curando nessa noite para você levar essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Pegue essa palavra e ande com você. Chega em casa hoje, leia, medita, ora em cima dela. Pai, tira as escamas dos meus olhos. Sabe qual foi a época que Saulo mais viu? Dona Cíntia, sabe qual foi a época que Saulo mais viu? Saulo. Quando ele ficou cego ali. Foi 3 dias, né? Foi a época que ele mais enxergou. Eu tenho 47 anos de idade. Primeiro dia que eu estou vendo hoje. Hoje eu estou enxergando. E é sobre isso. Se eu falar mais, estraga. Eu nunca se esqueça. Pastor. E para comprovar, eu vou chamar a minha médica. Eu vou marcar uma consulta online. Essa consulta de neuro é caríssima. Eu vou pagar uma consulta, eu vou pedir um exame, eu vou fazer o exame e eu vou mostrar para você que eu guardei a foto, Gedeías.
do laudo mostrando que eu sofria de epilepsia. E eu achava que era devido ao acidente que eu sofri de carro. Fiquei 4 dias em coma. E Deus está dizendo assim, seu cabeça dura, eu te livrei da morte ali para ver se os teus olhos abriam. Foi em 2009. 2009 a 2026. Nunca despreze o tempo. Deus está trabalhando mesmo quando você não está percebendo. Sempre peça para alguém orar por você. Você não tem nada que falar para alguém? Fulano, ora por mim. Toma meu nome. Amém? É tão bonito ver assim. Meu primeiro dia de visita. Sou que nem aquela criança que eu estou vendo hoje. Meu primeiro dia que eu estou vendo. E como é bom ver do jeito que Deus quer. Amém? De novo, Deus se manifesta do jeito que Ele quer. Nunca se espante. Não pense que você vai ver Deus do jeito que você está pensando aí. Pastor, mas quando que Deus já apareceu para mim ou não apareceu? O dia que Deus aparecer, você vai saber. Deus pegou na minha mão hoje. Eu sempre fui um cara que critiquei o sentimento. Sentir. Eu dizia assim, ó, seu Antônio, quer sentir alguma coisa? Chute um tijolo. A gente vai criando frases. E hoje Deus pegou na minha mão. E eu senti o fogo de Deus entrando em mim. Hoje Deus segurou na minha mão. O dia que Deus se manifestar para você, você vai ver. E você não vai perguntar, será que foi Deus ou não foi? Porque o dia que Deus segurar na tua mão, você vai ver que foi Ele. E Ele vai criar todo um momento para isso. Só deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Pode ser rápido, se você viver essa fé. Se você pegar isso aqui, ó, peguei. Alguém pegou aí na galeria? Alguém pegou? Como pode demorar? Vai depender da... se você pegou ou não. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não